Olá! Vamos começar aqui essa nossa aula, onde nós vamos resolver uma questão que caiu na prova do Enem, na prova de Matemática e suas tecnologias. E a ideia é justamente trazer aqueles conceitos que a gente imagina que caiam, que possam cair nas provas futuras, porque normalmente são conceitos cobrados em praticamente todas as provas. Então, aqui, esse conceito matemático que a gente vai trabalhar aqui nessa questão, ele é bem comum em provas do Enem. Então, acompanha aqui comigo. Olha lá, vamos resolver então uma questão que caiu na prova do Enem de 2024. Olha só o que diz o enunciado dessa questão. A gente já olha nessa tela toda de enunciado de questão. As questões do Enem, elas costumam ter enunciados mais extensos, bem contextualizados, onde a gente vai usando ali todas as informações que estão no enunciado. Essa questão ela diz o seguinte: uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de 71.250, o nosso 250 ficou ali para baixo da linha, e os sócios dessa empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros que gerenciaram o serviço. O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. Então, quem trabalhou mais, recebe mais. Quem trabalhou menos, recebe menos. Com relação às horas trabalhadas por cada um desses 3 engenheiros. O número de dias e o número de horas diárias trabalhados pelos engenheiros foram respectivamente. Então, engenheiro 1, 4 dias, numa jornada de 5 horas e meia por dia. Engenheiro 2, 5 dias, numa jornada de 4 horas por dia. E o engenheiro 3, 6 dias, numa jornada de 2 horas e meia por dia. Então, qual a maior diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço dentre os 2 engenheiros? E aí eu trouxe a pergunta para cá novamente e nós temos as 5 alternativas, sendo que apenas uma delas está correta. Então, vamos pensar aqui em tudo que envolve essa questão, tá? Então, a questão começa tendo, nós vamos ter que calcular um percentual. Por quê? 71.250 foi o valor do serviço e vai ser destinado 40% desse valor para os 3 engenheiros. Então, conceitos matemáticos aqui envolvidos nessa questão. E já de cara, calcular um percentual. Bem simples, mas vamos ter que calcular esse percentual. Esse valor, então, esses 40% de 71.250 serão distribuídos de forma diretamente proporcional às horas trabalhadas do engenheiro 1, 2 e 3. Então, como eu falei, quem trabalha mais, recebe mais, quem trabalha menos, recebe menos, e nós vamos calcular quanto eles recebem de forma diretamente proporcional a essas horas trabalhadas, tá? E lá no final, percebam que a pergunta, então a gente vai fazer os cálculos, chegar em todos esses valores, só que lá na pergunta final eu ainda tenho que fazer uma outra operação, porque ele pede para mim a diferença. Então eu vou ter que fazer uma subtração. Então a diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço e ainda, a maior diferença. Então eu vou ter que pegar o engenheiro que recebeu mais e o engenheiro que recebeu menos e calcular a diferença desses valores. É essa resposta que vai estar lá nas nossas alternativas. Então, olha só, eu vou usar aqui o enunciado, então a gente já vai chegar nesses valores, mas algumas coisas eu já vou deixar aqui calculadas. Como nós sabemos que nós queremos calcular os valores diretamente proporcional às horas trabalhadas, nós sabemos que o engenheiro 1, então, trabalhou 5 horas e meia por 4 dias. Então, eu posso fazer 5 vezes 5, 5,5 vezes 4. Então, 5,5, 5 dias e meio, ou melhor, 5 horas e meia mais 4 dias. Então, 5,5 vezes 4, isso é igual a 22 horas. O engenheiro 2 trabalhou 4 horas por dia, só que ele trabalhou 5 dias. Então, 5 vezes as 4 horas por dia igual a 20 horas no total, tá? Então, esses valores são as horas totais trabalhadas. E o último engenheiro trabalhou 2 horas e meia por dia, então 2,5, só que ele trabalhou 6 dias, então 6 vezes 2,5, isso igual a 15 horas. Então, esses valores aqui são as horas totais trabalhadas pelo engenheiro 1, pelo engenheiro 2 e pelo engenheiro 3. Então, vamos aqui para o nosso espaço de cálculo, tá? O que eu tenho que fazer, então, inicialmente? Como nós falamos, primeiro cálculo, um percentual. Quero calcular
40% de 71.500. Percentual, eu não calculo utilizando essa notação do percentual. O que eu utilizo? Eu vou utilizar ou esse valor convertido para decimal ou esse valor convertido para fração. Então, os meus 40% podem ser escritos como 0,40 ou simplesmente 0,4, porque aquele zero não faz diferença para nós, ou em fração 40 sobre 100, ou eu posso simplificar essa fração, então eu posso ter 4 sobre 10 ou 2 sobre 5, e aí você decide qual desses modelos você quer trabalhar. Em todos eles eu vou chegar exatamente na mesma resposta. E quando eu digo que eu quero calcular alguma coisa de outra coisa, olha lá o que a gente chama de letramento matemático. Então, eu vou lendo algumas coisas no nosso texto e eu vou identificando quais são as operações que podem estar relacionadas com aquilo. Então, quando a gente fala diferença, uma subtração. Quando eu falo produto, uma multiplicação. E 40% de alguma coisa, eu tenho ali uma multiplicação para ser realizada. Então, eu tenho que calcular 0,4 de, então, vezes 71.500. E isso é igual a 28.500, tá? Então, 28.500 são exatamente os 40% de 71.500. Ok, 28.500 é o que vai ser distribuído entre os 3 engenheiros. Distribuído proporcionalmente, diretamente proporcional, para o engenheiro 1, para o 2 e para o 3. Então, esse engenheiro 1, eu vou chamar esse engenheiro 1 de engenheiro A, vou chamar ali o engenheiro 2 de engenheiro B e vou chamar o engenheiro 3 de engenheiro C, tá? O que eu sei até agora? Eu sei que A mais B mais C vão receber juntos, somando as suas partes, 28.500. Então, isso eu sei. O que mais que eu sei? Eu sei que esse valor vai ser distribuído diretamente proporcional às suas horas trabalhadas. O A trabalhou 22 horas, o B trabalhou 20 horas e o C trabalhou 15 horas. E cada uma dessas frações, dessas razões, quando comparadas, formam o que a gente chama proporção, e a gente montou elas justamente numa relação diretamente proporcional, vão me levar a um K, que a gente chama de constante de proporcionalidade, tá? E essa constante de proporcionalidade, nós vamos encontrar esse valor justamente para a gente conseguir resolver esse nosso problema. Olha só, quando a gente tem uma relação como essa, né? Então uma proporcionalidade como essa, nós podemos trabalhar com cada uma dessas partes dessa nossa equação. Percebam que nós temos aqui um sinal de igual e aqui eu tenho um outro sinal de igual. Então eu estou comparando coisas e aqui eu tenho mais um, né? Um terceiro sinal de igual. Então eu estou comparando cada uma dessas coisas. E eu posso simplesmente dizer o seguinte, olha, eu quero comparar só a primeira com a segunda. Eu posso falar que A mais B sobre 22 mais 20 é igual a essa constante de proporcionalidade. Isso aqui estaria correto. Mas isso não me ajudaria muito para resolver esse problema. O que me ajuda a resolver esse problema? Nesse caso aqui nosso, é somar tudo que está no numerador. Então, eu posso falar que A mais B mais C está sobre 22 mais 20 mais 15. E por que isso me ajuda? Porque esse resultado aqui eu conheço. E aí eu fico com uma fração onde o meu numerador é número e o meu denominador também é número. Então eu consigo encontrar o valor numérico daquela fração. E com isso eu consigo encontrar a minha constante de proporcionalidade, tá? Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então o meu A mais B mais C igual a 28.500 sobre 22 mais 20 mais 15 igual a 57 e 28.500 dividido por 57 igual a 500. Olha só, um monte de iguais, né? A sobre 22 igual a B sobre 20 igual a C sobre 15 igual a K e lá no final igual a 500. Portanto, eu posso dizer que o meu K é igual a 500, tá? Então, vou deixar aqui no canto, meu K é igual a 500. Essa é a minha constante de proporcionalidade. Eu vou jogar aqui para a nossa tela, uma outra tela em branco, para a gente ter agora mais espaço. Só vou retomar aqui algumas coisas para nós lembrarmos. Então, o nosso A sobre 22 igual a B
sobre 20 igual a C sobre 15 igual a K igual a 500. Isso aqui é importante para nós nesse momento, tá? Olha só, já calculamos a constante de proporcionalidade, então utilizando ali as relações diretamente proporcionais. O que falta agora? Se eu tenho várias coisas sendo comparadas, como eu falei, eu posso compará-las duas a duas. Então, eu posso falar que A sobre 22 igual a 500. Eu posso falar que B sobre 20 igual a 500. E eu posso falar que C sobre 15 igual a 500, tá? E aí, de cada uma dessas frações, eu vou chegar em um resultado para as variáveis que estão ali. Então, eu vou chegar no resultado para A, no resultado para B e no resultado para C, que basicamente é o quê? O que o engenheiro 1 vai receber, o engenheiro 2 vai receber e o engenheiro 3 vai receber. Como nós já sabemos ali que quando nós temos, então, essas frações comparadas, eu posso resolver isso através de uma multiplicação cruzada, essa é a técnica que a gente utiliza para resolver isso rapidamente, eu posso fazer, então, que o meu A é simplesmente 500 vezes 22, isso dá 11.000. O meu B é igual a 500 vezes 20, isso dá 10.000. E o C é igual a 500 vezes 15, isso dá 7.500, tá? Então, eu sei agora exatamente, o engenheiro 1 recebe 11.000, o engenheiro 2 recebe 10.000 e o engenheiro 3 recebe 7.500. Agora, vamos voltar lá na pergunta, só para a gente relembrar. Olha o que ele perguntava. Qual a maior diferença em real entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros? Então, se eu quero o maior valor, então a maior diferença, eu tenho que pegar o engenheiro que mais recebeu e fazer a comparação com o engenheiro que menos recebeu. E eu tenho que calcular a diferença, então, entre o engenheiro 1 e o engenheiro 3. Essa diferença, que como nós já falamos, é uma subtração, isso é igual a 3.500, tá? Então, a minha maior diferença entre esses dois engenheiros é exatamente a nossa resposta aqui nas alternativas. São os nossos R$3.500. Diferença entre o engenheiro que trabalhou mais e o engenheiro que trabalhou menos, certo? É exatamente isso que a gente encontrou aqui. Então, questão do Enem 2024, Matemática e suas tecnologias. Questão que estava em todos os cadernos de prova, mas em posições ali diferentes e que nós utilizamos, então, a porcentagem, proporcionalidade e conceitos de lógica matemática para resolver, né? Então, aqueles termos que nós fomos identificando quais seriam as operações, lógica matemática, que nós, então, utilizamos para resolver essa questão aqui do Enem. Espero que você tenha gostado aqui da nossa resolução. Bons estudos!